Sabe a famosa frase, o mundo não gira ao seu redor? Então, nesse vídeo, na verdade, a gente vai ver o contrário. Vocês sabem que eu sou do contra, né? Praticamente todos os temas que eu trago aqui pro canal, eu dou um contraponto, eu vou numa opinião totalmente contrária, ou enfim, algo nesse sentido. Então, o mundo não gira ao seu redor, você não é especial. Mas sim, tem momentos que você deveria se colocar no centro e às vezes a gente, justamente nesses momentos é onde a gente não se coloca. Afinal, é a tua vida, né? A gente não pode esquecer que a gente sempre vai querer o nosso bem e a gente tem que lutar pra isso, sabe? É um dos pontos principais da nossa vida, além do mundo aí afora. Não tô dizendo aí pra tu sair pisando em cima das pessoas, tá bom? Mas a real é que a gente romantizou muito isso do pensar no outro, né? E a ponto da gente esquecer da gente. E às vezes a gente também esquece que ter momentos em que a gente é egoísta é a coisa mais lúcida que a gente poderia fazer. E hoje eu quis trazer esse papo com vocês aqui porque talvez tu esteja se anulando demais, mais do que deveria, ou se cobrando pra ser tudo pra todo mundo, sem às vezes nem ter gente te cobrando pra isso, é só realmente a tua cabeça. Se você, assim como eu, analisa muito e reflete muito sobre as coisas, a forma que a gente se porta no mundo e afins, é até confuso, né? Tu parar pra pensar, beleza, eu não sou o centro do universo, então nem tudo é sobre mim, para mim, contra mim. Eu definitivamente não sou a última bolacha do pacote. Mas ter essas situações que a gente precisa realmente se colocar no centro e tomar atitudes em prol da nossa própria vontade, da nossa própria saúde mental mesmo. Parece que nessas horas que a gente se depara com isso, a gente pensa, pô, pra onde eu vou, né? Só que na real, essas duas coisas, elas sempre vão estar juntas, né? Elas não se anulam. Então, tu não precisa escolher ser um ou outro, sabe? Tipo, cuidar só dos outros ou cuidar só de mim, sabe? É, na verdade, um equilíbrio de situações que tu vai ter que ir tendo esse discernimento, né, do que fazer nessas horas. Qual dessas partes usar, né? Já tem alguns vídeos aqui no canal que eu menciono um pouco sobre isso, né, da gente se importar demais com o outro, colocar os outros no centro da nossa vida, das nossas atitudes, enfim. E é o que eu falei, hoje a gente vai falar justamente do contrário. Eu acho que eu não preciso dizer que ser egoísta não é ruim, né? É claro que tu se importar só consigo mesmo reverbera em outras atitudes, ou a falta delas, que te fazem ser uma pessoa escrota. Mas a gente também não pode esquecer que, geralmente, quando a gente escuta nossa, como tu tá sendo egoísta, vem justamente daquela pessoa que a gente disse um não, sabe? Que a gente negou alguma coisa. E é claro, né, que justamente para essas pessoas é inadmissível. Como assim essa pessoa não está me ajudando? Como assim essa pessoa não está, enfim, fazendo o que eu quero? Essa pessoa só pode ser super fria e calculista pra tá negando isso pra mim, sabe? E cara, isso vem porque a gente cresceu ouvindo que a gente tem que ser empático, a gente tem que dar pro outro, a gente tem que ser para o outro, principalmente mulheres, aí uma pauta um pouquinho feminista. Mas, de fato, né, a gente é criada pra dar ao outro, nunca ser algo pra gente é suficiente, sabe? Então, seja para um relacionamento, seja para filhos, família, enfim, a gente sempre tem que estar disposta a dar para alguém. Nossa, que frase estranha. A gente dar algo, enfim. Para mim, nada se constrói sozinho, tá? Então, também a gente tem que tomar cuidado com os extremos, né? A gente, tipo assim, não, então eu não vou cuidar de ninguém, não vou ajudar ninguém, foda-se, vou ser contra o sistema, sabe? E não é bem assim, eu não acredito nisso, eu acredito que nada se constrói sozinho, a gente precisa de outras pessoas pra gente se levantar, pra ajudar outras pessoas a se levantarem também, enfim. E como eu já mencionei, eu cresci num lar que valorizava muito as pequenas coisas e principalmente pequenas atitudes que outras pessoas tinham com a gente. Então, eu sempre aprendi a retribuir de alguma forma, seja por respeito ou por agradecimento mesmo. Não por obrigação, assim, mas realmente nesse lugar, assim, de, muito obrigada, eu te respeito, toma essa coisa, sabe? Então, sim, tudo isso é importante. É o que, na minha opinião, preenche a gente como seres humanos, né? Mas isso não significa que a tua vida, o que tu gosta, as suas opiniões não importam, sabe?
Ainda mais hoje que, na minha visão, a gente tá vivendo nessa época de extremos, né? Sempre dois extremos, nunca o meio do caminho, nunca outra opção. E por conta disso, parece que qualquer escolha individual que a gente faça já é um ato de opressão, sabe? Já é um ato completamente contra esses dois extremos, assim, sabe? E eu acho isso muito, muito perigoso. Pô, sei lá, se tu foca no teu negócio e foca principalmente em trazer dinheiro pra ele. Ai, não, mas e o impacto social que isso tem? Se tu decidir não ter filhos, nossa, que egoísta. Se tu recusa um freela porque quer descansar, ou recusa ir num rolê porque tu quer descansar, nossa, que preguiçosa. Sei lá, talvez tenham sido exemplos idiotas, mas parece que toda decisão pessoal precisa ser aprovada por alguém ou pela sociedade, sei lá, ou retornar pra ela de alguma forma, sabe? Parece que tudo que a gente faz tem que gerar alguma coisa, outra coisa, sabe? E aí eu te pergunto, isso é realmente efetivo pra quem? Ser egoísta às vezes é escolher um caminho que não agrada as pessoas, mas que na maioria das vezes vai te salvar. Uma salvação que nenhuma outra pessoa vai querer fazer por ti. Dizer não pra um familiar que quer que tu siga o caminho X ou que te pediu um dinheirinho ali emprestado pra pagar não sei o que, mas que tu não vai dar porque tu sabe que isso pode te prejudicar. Sair de um relacionamento mesmo quando tava tudo bem, porque tu tava num momento diferente. Essas decisões doem, machucam, mas principalmente pelos dedos apontados pra gente que isso traz. Mas a pergunta que eu deixo é: quem vai bancar as consequências se tu fizer o oposto disso? Se tu fizer o que todo mundo quer, sabe? Tu que vai segurar uma bucha de uma dívida caso tu empreste esse dinheiro pra essa pessoa, ou lidar com uma frustração eterna de estar num relacionamento que tu não quer estar mais. Então sim, às vezes escolher a gente é um ato literalmente de proteção, realmente. E tu com certeza vai sair como escroto pra essas pessoas. Pras pessoas que se beneficiavam da tua versão anterior, que dava tudo, enfim. Mas quem vai dormir com a cabeça tranquila no travesseiro vai ser você, não aquela pessoa. Cara, eu já passei por situações que literalmente, por um limite, foi literalmente isso, sobrevivência mental. Eu precisei ser egoísta algumas vezes com uma pessoa da minha família, porque as coisas estavam saindo do controle e consumindo a minha cabeça totalmente. Eu sonhava com as coisas, eu pensava sobre o assunto, pensava sobre o que eu ia falar, o que eu gostaria de falar pra cara daquela pessoa. Enquanto eu tava lavando a louça, lavando o cabelo, sei lá, me consumiu completamente, eu não conseguia parar de pensar no assunto. Eu defendo que tu escolher viver reclamando é a coisa mais burra que tu pode fazer. E a real é que eu tava sendo burra, deixando isso me consumir daquele jeito, sabe? Eu só tava pensando coisa ruim. É bem o que eu falei até num vídeo que eu acabei de gravar, que tem pessoas que despertam o nosso pior, assim, em certas ocasiões, né, em certas situações. E era isso que tava acontecendo comigo, assim, sabe? Essa pessoa, por eu não tava conseguindo impor limites, por eu não tá conseguindo dar um chega pra lá, tava me fazendo me tornar uma pessoa muito amargurada, muito, nossa, assim, uma energia péssima. Eu tava claramente adoecendo, assim, a ponto do meu próprio marido falar: chega, sabe? Para com isso. Corta, sabe? Corta isso, tá te fazendo muito, muito mal. Porque a real é que ele era a pessoa que tava me vendo em casa, me fudendo todos os dias, enquanto a outra pessoa tava lá, fudendo a vida de todo mundo, sem um pingo de responsabilidade, de, enfim, culpa na cabeça. É claro que quando é uma situação familiar, tudo fica bem mais complicado, né? Porque é aquela frase, né? Família é família. Que eu sei que muita gente odeia, mas por mais que a gente tenha a consciência de que tenha que parar, né? De dar um chega, um basta, de que tem algo errado e que precisa ser mudado, tu não consegue só, tipo, arrancar essa pessoa fora da tua vida e tu não consegue parar de se importar com essa pessoa. Tipo, não, só vou parar aqui de me importar com essa criatura, sabe? Não é assim que funciona, é um processo. E às vezes essa situação nunca chega, né? De tu realmente parar de se importar. Ainda mais numa casa que eu cresci, né? Com isso, da troca, né? De dar pro outro. Meus pais são muito assim, puramente assim. São aquelas pessoas que tu pode... Cara, se tu falar, eu preciso da tua mão, meu pai corta a mão dele e te dá. É muito assim. Então nessa situação é complicado e eu precisei deixar tão claro
que eu tava impondo aquele limite, sabe? Que essa pessoa fica até meio assim de me pedir alguma coisa, fica até nem me pede assim, ou quando pede, já pede, ai não, eu até ia te pedir não sei o que, mas não dá, né? Não sei o que, sabe? Porque ela sabe que vai receber um baita de um não na cara. E é claro, né? Que mesmo sabendo disso, a pessoa, mesmo quando vem me pedir, fica chateada. E acha que eu tô sendo egoísta, que, enfim. Com certeza tu deve ter passado já por uma situação assim, ainda mais se tu é a pessoa boazinha, sabe? E aqui que vem a parte mais maluca, que a verdade é que quanto mais a gente pensa na gente, cuida da gente, o coletivo melhora. Porque gente frustrada faz escolhas frustradas. Porque quem vive se anulando vira uma bomba relógio e vai explodir a qualquer minuto. E vai tomar decisões totalmente impensadas, assim, sabe? Porque quem não cuida de si não vai conseguir cuidar do outro. Como falam nos aviões, inclusive, né? O Ângelo adora dar esse exemplo. Que tu precisa primeiro colocar máscara em si para depois colocar nos outros. Porque é isso. Tu não vai conseguir ajudar ninguém se tu tiver de arrasta, entendeu? Então, quando tu cuida de você, mesmo que isso envolva colocar limites e dizer não, tu tá indiretamente ajudando o outro. Ajudando essa pessoa a enfrentar os problemas dela de forma responsável e adulta e sozinha. Que às vezes a gente precisa lidar com as coisas sozinho. Então não é sobre você ser uma pessoa egocêntrica ou narcisista, né? Que tudo hoje é narcisismo. É sobre aprender a colocar primeiro a máscara de oxigênio em ti e depois nos outros. Isso é responsabilidade, acima de tudo. Isso, na verdade, eu acho que é o mais puro nível de maturidade. Me conta aqui nos comentários uma situação que tu precisou ser egoísta ou colocar limites aí. Talvez até nos próximos vídeos eu poderia reagir a algumas dessas situações. Enfim, mandem aí se quiserem mandar nos comentários, nos meus e-mails, enfim, tá aí na descrição. Me diz o que tu acha. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, compartilha com alguém que pode estar precisando escutar isso e se inscreva. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!